Hoje eu recebo com muito prazer o vereador Osmar Isaac Pereira, Osmar do Mercado. Cumprimento os amigos ouvintes aí, não só de José Bonifácio, mas também da nossa micro-região. Bom dia, Osmar. Prazer recebê-lo em mais uma oportunidade aqui na Sinal. Bom dia Sérgio, bom dia Francisco e todos os ouvintes da Sinal. É sempre um grande prazer estar aqui nessa emissora, que tem uma abrangência grande na nossa região. Cumprimentar o nosso querido Vanderlei, amigo particular da gente. E através de Paulinho Mecânico e o Carlos Vanzella, eu quero deixar um abraço especial à distância, né? Porque agora tem que ser um abraço à distância para todos os bonifacianos e da nossa região. Vamos começar falando em relação à reunião que aconteceu na última segunda-feira na Associação Comercial Empresarial de José Bonifácio, do qual o vereador esteve presente. Sim, é muito importante isso daí, ô Sérgio, porque a gente vem sendo bastante pressionado pela população de José Bonifácio e também no âmbito do comércio, né? Os comerciantes da cidade têm feito algumas manifestações para a abertura do comércio de José Bonifácio. Mas isso é muito complicado, detalhes que a gente tem que resolver com bastante cautela e tem que ter interesse político da parte do prefeito também, né? Porque isso daí, ele sentou em cima do decreto do governador, que também não teve essa cautela de fazer esse decreto. Eu acho que ele fez o decreto pensando na grande São Paulo, com 12 milhões de habitantes, né? Ou um pouco mais. Mas eu acredito que isso não é assim. A gente tem que ver as regiões. Agora parece-me que ele está vendo isso e quer fazer isso a partir do dia 11. Mas dia 11 eu acho tarde. Dia 11 eu acho tarde demais, porque já passou até os dias das mães e os nossos comerciantes precisam trabalhar, precisa dar emprego, precisa cumprir com as obrigações dele, precisa receber. Tem loja que tem o sistema de crediário próprio, que não tem boleto, não tem cobrança bancária. Então é presencial. Então é o que a gente está pleiteando junto à Associação Comercial. Eu acredito que a Associação Comercial é um parceiro do comércio do José Bonifácio que precisa estar junto. Não é só nas horas de cobrar, nas horas de pegar a mensalidade que eles pagam. Então, essa hora é da Associação Comercial mostrar serviço, tá? Correr atrás. Não deu, o prefeito não quer, o governo não quer, o Ministério Público não deixa, é outra história. É o que os vereadores estão tentando fazer agora. Tentar flexibilizar esse comércio para que se abra parte do comércio, ou que se abra um todo, ou que se abra gradativamente, com presença mínima de dentro das lojas, ou se vai atender só na porta, ou se vai ser por drive-thru. O delivery eu acho que não tá sendo legal para essas lojas, né? Tem gente que não tem acessibilidade a celular, a fazer esse tipo de pedido. Então, essa reunião que a gente fez, ficou combinado de a gente formar uma comissão. No caso, ela foi formada ontem, para a gente poder ajudar, de uma forma ou de outra, os comerciantes de José Bonifácio, porque dentro do possível que a gente pode fazer, às vezes tem pessoas que não entendem. O vereador não está fazendo nada para isso. Mas isso é um decreto. Eu não posso chegar nos comerciantes e falar assim, vocês vai lá e abre as portas, aí depois vai lá a prefeitura e multa o comércio. E aí, a culpa é de quem? Enche o estabelecimento de gente sem máscara, sem higienização mínima, né? Aí aumenta-se os casos em José Bonifácio. Então a gente tem que ter calma, tem que ter cautela para tudo isso. Mas eu acredito que, conforme José Bonifácio se encontra hoje, dentro desse quadro da Covid-19, eu acho que dá para o comércio abrir parcialmente, ou tipo metade, com metade da capacidade. Você vê por aí os bancos, as lotéricas, os representantes bancários
com lotação aí. Então, a gente vê que sem máscara, eu acho que se a gente fizer isso com bastante cautela, o comércio pode e deve trabalhar. Porque vocês que entendem do assunto, mais do que a gente, às vezes, você está aqui todo dia mostrando notícias e vendo estabelecimento ser fechado. Ontem o Vanderlei passou para mim que parece-me que lojas de Rio Preto, a Bambina, Pão de Queijo, Zero Grau, já fecharam as portas. Não é que fechou por causa da pandemia, fechou o estabelecimento para não abrir, porque não tem condição de tocar do jeito que está. E a gente sabe que isso, Sérgio, isso não vai acabar amanhã, Sérgio. Enquanto tiver alguém transmitindo, tem alguém receptando esse vírus. Então, quanto mais cautela, quanto mais calma, quanto mais tranquilidade, higiene pessoal, manter distanciamento, sem abraço, sem tudo que é aquele carinho que a gente tem, inclusive familiar, né? A gente tem que preservar vidas. Em primeiro lugar, preservar vidas. As pessoas de mais idade, a gente vem sempre falando, fica em casa, vai sair, o máximo de proteção possível, só quando não tiver jeito, mas quando tiver jeito, manda alguém ir para eles no lugar, né? Para não fazer essa pandemia trazer prejuízos maiores para a nossa cidade. Porque hoje eu acredito que está bastante tranquilo, então eu acredito que dá para flexibilizar o comércio, abrir o comércio parcialmente, ou de total, mas com bastante cautela, com bastante higiene pessoal e manter o distanciamento. Nosso ouvinte, o Ângelo Furlan, em relação a esse assunto, ele cita aqui, vereador, a minha marcenaria está fechada, tem obras paradas, eu não posso abrir o meu comércio. Será que eu não me encaixo na construção civil? Pois o fiscal veio aqui falar que eu tenho que fechar totalmente a minha loja. Pergunta isso aí para o vereador Osmar. É o Ângelo que está questionando aqui. Precisa saber se no decreto consta esse segmento. Porque aquela história, no Brasil é assim, se não está proibindo, é porque está liberado. Então precisa ver esse segmento qual que é. Eu prometo, Ângelo, que vou ver isso com bastante cautela. Não, a gente não pode querer forçar e enfiar a goela abaixo, porque a gente pode descontentar bastante gente com isso. E aí de pirraça, como diz o ditado, às vezes não dá certo. Mas a gente pode ver isso com bastante tranquilidade. Eu prometo que vou levar esse pedido seu, mas na verdade a gente queria que abrisse todo o comércio, teria funcionando, porque eu acredito que parado vai ser pior ainda, principalmente lojas de roupa, lojas de calçado, que agora vai chegar uma época de dar algum presente para as mães, né? E não é todo mundo que tem esse delivery na ponta do dedo do celular para poder estar fazendo esse tipo de comércio, José Bonifácio. Mas eu prometo, Ângelo, que eu vou me empenhar no teu caso. Eu conheço você e a gente precisa trabalhar e você tem seus compromissos igual todo mundo tem. Nós temos não diria uma pergunta, né? Temos até mesmo em forma de desabafo aqui a nossa ouvinte, a Ângela Maria. Vamos ouvi-la, vereador. Serginho, eu gostaria que você passasse essa mensagem para o nosso vereador que está falando aí na rádio. Está uma situação tão complicada. Tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que estão sem gás dentro de casa, sem o alimento. E se continuar do jeito que está, tem certeza que vai ser mandando embora. Tem pessoas que estão entrando em desespero, com depressão, porque o funcionário público, todo mês ele vai cair o dinheirinho dele lá, os velhinhos, os senhores também, que é aposentado, vai estar todo final do mês, vai ter o pagamento deles. O que nós temos que pensar é nessa população desses jovens que trabalham no comércio e está desempregado. Eu, como cidadã de José Bonifácio, eu gostaria de deixar meu apelo para o prefeito municipal nosso, pelo prefeito nosso, de liberar o comércio, porque precisa, gente, precisa trabalhar. Quem tiver de pegar essa doença vai pegar, porque esse negócio de ficar em casa, ninguém fica só em casa. Tem que ir no banco, tem que pôr roupa, tem que sair para fora, tem que pôr lixo na rua, tem que sei o quê. Então, quer dizer que isso aí, o coronavírus é uma doença grave? É.
Mas tem uma coisa que vai acontecer, se o prefeito não liberar o comércio para o povo trabalhar, vai ter uma fome muito grande. Eles não vão morrer de coronavírus, eles vão morrer de depressão e com fome. Eu faço esse apelo, por favor, em rede aí da Sinal 2, pede para o Osmar falar isso aí, que é muito importante isso aí. Ô, Ângela, obrigado pela participação que nós falávamos aqui, né, Osmar? Sérgio, você viu isso aí, isso é um verdadeiro, igual você disse, é um desabafo. A gente nem sabe se essa é onde que a Ângela se enquadra aí nessa, mas mesmo assim, a necessidade dela falar por outras pessoas, por todos os bonifacianos, por todos os brasileiros, por todos os paulistanos que estão passando por isso. Então, se fosse uma cidade, igual eu disse, São Paulo, com aqueles metrôs lotados, com avenidas lotadas, grandes centros, né, as circulares, os ônibus intermunicipais, os trens, todos lotados, do jeito que anda aquilo lá. Então, a gente pensa diferente nisso. Mas José Bonifácio, graças a Deus, está com a situação melhorzinha um pouco. Então, não seria nem está infringindo lei o prefeito municipal. É uma questão de necessidade. É cidade pequena, o comércio, tem gente que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Agora tem uns comerciantes que não têm. Ele precisa da venda no final do mês para poder segurar o empregado, para poder cumprir com as suas obrigações. Eu não estou falando nem ele ter lucro numa época de pandemia dessa, mas só é questão de sobrevivência. Isso não. Então, para deixar bem claro isso para o poder municipal, que isso não é só os comerciantes que quer. Ele está pensando nas pessoas que envolvem ele, as pessoas que estão ligadas nele. De uma forma ou de outra, isso é um ciclo. Todo mundo está ligado nisso. Então precisa essa corrente não pode ser quebrada. Então é um pedido de toda a população de José Bonifácio para que esse comércio dentro, igual eu digo, dentro das possibilidades sanitárias, né, com bastante cautela, abrir o comércio de José Bonifácio. Eu acredito que a partir do dia 11, o governador muda isso. Mas eu acho o dia 11, ainda a gente está aí com 17 dias, 18 dias, é isso? Não sei, mais ou menos isso. Está distante ainda, né, vereador? É muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. As economias, o pouco dinheiro, aqueles R$600 que a União vai... tem gente que não se enquadra, tem gente que nem conseguiu receber, gente com problema no CPF, gente com problema no título eleitor. O cara tem que ir lá e ainda às vezes tem que pagar uma taxa. Como que o cara vai pagar uma taxa para liberar o CPF dele, sendo que ele está numa situação dessa? Então, o país é bastante despreparado nesse assunto, e José Bonifácio precisa fazer alguma coisa. Não sou eu que estou pedindo, tá? É o povo que precisa, igual a Ângela disse. Quem tem as suas rendas mensal fixa, agora tem gente que não tem. E é nisso que a gente fica preocupado. Eu estou muito preocupado com isso, mas não depende de mim, não depende de você. Isso só depende do poder municipal. Vereador, vamos falar um pouquinho em relação à indicação número 35/2020, autoria dos vereadores Osmar Isaac Pereira, Alto Roberto Di Stefano, o Rafael, presidente da Câmara Municipal, o Pião, o José Faquim e o Leléo, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos para isentar a cobrança de água e esgoto das famílias que fazem parte do cadastro único dentro da assistência social pelo período de 3 meses, conforme o auxílio emergencial referente à pandemia aí do vírus Covid-19. Isso. É uma das outras indicações também que vem de encontro com essa necessidade de cada um, não é verdade, ô Sérgio? Da mesma forma que o governo liberou esses R$600 aí para essas famílias carentes, que se enquadram no cadastro único, que já tem recebido, alguém já recebe Bolsa Família e mais algumas coisas. Então, esse pedido nosso aí, meu e da minha equipe, para quê? É para que todo mundo que esteja cadastrado
que se enquadra nesse perfil e tem como comprovar o prefeito isentar a água dele também por 3 meses, né? Eu disse até ontem, no começo da sessão da Câmara, que isso poderia até ser feito com a Companhia Paulista de Força e Luz, mas que isso não dependeria do prefeito, né? Mas aí a gente, através do nosso presidente, eu vi uma matéria da cidade, né, daqui de José Bonifácio, do jornal Folha de José Bonifácio. Folha de José Bonifácio, e isso é fonte concreta, viu? Isso é fonte, ó. Porque a gente tem, quando a gente dá uma notícia, a gente tem que saber a fonte dela. Com certeza. Isso é fonte da assessoria de imprensa da CPFL Paulista. Então, quem também se foi enquadrado nesse cadastro único e gastar até 220 kWh, pode se inscrever lá no portal da Companhia Paulista, né, que é www.cpfl.com.br. Eu gostaria que o jornalismo de José Bonifácio desse um pouco mais de ênfase nisso, porque às vezes pouca gente fica sabendo e vai beneficiar muita gente. Eu digo muita gente mesmo. Então, se a CPFL fez esse detalhe aqui para beneficiar essas famílias de baixa renda, que o prefeito também vá de encontro com essa necessidade e também isenta os mesmos com a cobrança de água. A energia é um pouco mais cara, né? Mas a água está aí quanto? 50, 60 reais, 40 reais. Mas para muitas famílias isso é muito. Para quem não está trabalhando, é o máximo, né? Então eu junto com meus companheiros, fizemos essa indicação e eu gostaria que isso o governo municipal visse com bastante carinho para poder beneficiar essas famílias. E também tem famílias inscritas no cadastro único com renda mensal até 3 salários mínimos na família, né? Se tiver alguém nessa família que também é portador de alguma doença e que usa algum tipo de aparelho constante que usa energia elétrica, também está enquadrado nesse esquema aí. Então, eu gostaria que as famílias do José Bonifácio que estão ouvindo, os nossos ouvintes, os nossos moradores do José Bonifácio que estão me ouvindo nesse momento, que conheça alguma família que se enquadra nesse perfil, que passe a bola. Às vezes as pessoas não ouvem rádio, às vezes as pessoas não têm acesso à internet. Então, que ajude essas famílias para poder se cadastrar nesse emergencial da CPFL também. E fica a dica mais uma vez para o nosso prefeito José Bonifácio, que isenta também essas famílias da água durante esses 3 meses, ou se persistir isso por mais tempo, que segue junto para poder dar um pouco mais de tranquilidade para essas famílias do José Bonifácio. A Cris do Bosque, parabenizando, gostando aí da ideia em relação à isenção da água, vereador. Isso é bom. Cris, deixar um abraço para você, filha, e contar sempre com a gente, porque eu não vou titubear jamais em fazer alguma coisa para a população de José Bonifácio. Eu estarei sempre do lado do povo assim que precisar. Bom, acho que não cabe ao vereador isso, mas eu gosto muito de dar satisfação aos ouvintes, e o Osmar também é dessa mesma maneira, né? Meu nome é João Fernandes, DDD 19, mas atualmente residindo em José Bonifácio. Ele mandou aqui, vereador, o boletim do coronavírus, que é vinculado junto à internet pela Prefeitura Municipal. Ele mandou o informativo de hoje. Os casos confirmados, importados, um total de 3, um daqui e 2 importados. Esses casos vêm sendo informados desde o início de março. Já sei que os demais casos estão curados ou recuperados. O porquê não informar, ele diz aqui, nesse boletim, os casos que já estão recuperados. Porque, por exemplo, tem aqui suspeitos,
Casos descartados, 22, suspeitos, 5, 10, ele está questionando por que não informar quando o caso é solucionado também, quando a pessoa, graças a Deus, obteve a recuperação, vereador. Isso é muito importante. Inclusive eu vou ter essa prosa com o secretário, né, o secretário de saúde, para poder informar dessa forma também. Atualizar no boletim também, eu acredito que isso é muito importante, é legal. Porque a gente ficar sabendo só de óbito, não fica... Agora, alguém que saiu, que recuperou, isso é importantíssimo, Mas Bonifácio, é igual eu disse no começo, Bonifácio tá bem tranquilo nesse assunto, mas a gente não podemos relaxar, não podemos abaixar a guarda, né? Com bastante tranquilidade, voltar ao serviço, porque sem serviço também vai ficar pior. E ter essa preocupação legal, geral, num todo. Vereadora, vamos falar um pouco agora em relação à Santa Casa de José Bonifácio, né? Sempre existe uma preocupação muito grande em relação à Santa Casa, ainda mais agora com esse problema aí do vírus. Gostaria que você explanasse um pouquinho em relação à Santa Casa, inclusive foi assunto ontem também na sessão, né? Sim, foi assunto. Ontem a gente estava reunido lá na Câmara Municipal para decidir essa comissão, né, de enfrentamento aí, de apoio ao comércio José Bonifácio. Inclusive, sempre falo nisso, José Bonifácio tem um comércio muito forte, mas a gente não pode ficar do jeito que está, pelo amor de Deus. E o Fábio Peão acabou ligando para o Jefferson, colocou viva voz, eu fiz várias perguntas para ele, porque de repente tem os moradores de Bonifácio que têm a necessidade de saber de alguma coisa, igual esse nosso morador aí, que pede-se para ser informado quem já saiu do Covid-19. Então, a gente tem que ter essa informação na ponta da língua para poder estar sempre informando os nossos moradores. Então, fiz várias perguntas para ele, e eu acho interessante eu passar essas perguntas para a nossa população, para que deixe um pouco mais tranquila a população do José Bonifácio, na verdade. Falando esses dias atrás também lá na Câmara com o secretário de Saúde, se o caso suspeito de Covid-19 do José Bonifácio, que deveria procurar algum ponto específico na cidade, ele disse que está ainda num todo, mas eu dei a ideia para ele para separar um ambulatório, né? Para qualquer pessoa que suspeito ou uma gripe, alguma coisa que a gente não sabe para que lado que vai caminhar, que procurar esse lugar específico, para as pessoas que vai com outro tipo de doença, não ficar constrangido, não ficar com medo de fazer esse contato aí, na verdade. E isso, ele falou que se a coisa tomar outro rumo, que ele pensa em fazer isso aí, separar um lado. Mas tomara que isso não aconteça, né? Tomara que isso não aconteça, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. E nessa mesma linha, conversei ontem com o Jefferson, provedor da Santa Casa, também para falar aí dessa forma para ele. Porque as pessoas que chegam no pronto-socorro também que já tem alguma suspeita disso, porque todo mundo sabe qual que são os sintomas, né? Dor de cabeça, coriza, febre, tosse, perca de paladar, isso as pessoas têm que já estar com esse diagnóstico, esse autodiagnóstico, né? A pessoa. Então ela já tem que procurar um local separado das outras pessoas, mas ele diz que isso ainda não está acontecendo, porque é muito pouco que está acontecendo em José Bonifácio. Mas se caso for preciso, ele vai separar uma ala para isso, né? Aqueles testes rápidos que o Ministério da Saúde importou, vieram muito pouquíssimos para José Bonifácio. Então esse teste ainda a gente não tem condição de fazer, né? Agora aquele de secreção e de sangue, que ele é feito aqui, vai para Rio Preto, hospital de base em conjunto com o Adolfo Lutz, né? De Rio Preto. Agora já está fazendo. O Adolfo Lutz também de São Paulo, teve a notícia essa semana que zerou, né? Os que estavam em atraso. Muita gente também preocupado com se teve ou não teve o caso, porque o transporte, o armazenamento, a forma de coletar estava sendo totalmente errada. Então tem que ter um treinamento especial para isso,
para que depois aconteça, eu sarei, mas e aí, eu tive o Covid-19 ou eu não tive? Eu preciso ter uma certeza disso, porque é uma incógnita, na verdade. Questão de leitos no hospital. Era de desconhecimento meu até, e a população também acredito que não saiba, não é todo mundo que saiba disso. A gente tem 5 ventiladores pulmonares em José Bonifácio, com certeza 5 leitos, né? Preparado para isso. Isso seria uma semi-UTI, ele disse para mim. Por que semi-UTI? Porque para ser UTI, ela tem que ter um médico presente para cada leito deste. Então, se for só o acompanhamento do enfermeiro, ela fica uma semi-UTI. Mas que conversando com o DRS e juntamente com o hospital de base, Bonifácio não, se você for diagnosticado com Covid-19, você vai direto para o hospital de base. Por quê? Porque lá já está com certo treinamento para isso, tem leitos suficientes para isso, então a gente não vai, o paciente com Covid-19 não vai ficar no José Bonifácio, vai para o hospital de base. E também, em contrapartida, o hospital de base que tiver algum paciente lá, por exemplo, foi feita uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia ortopédica, que teria que ficar lá em Rio Preto internado, esse paciente vai vir para ficar internado aqui em José Bonifácio, entendeu? Com acompanhamento médico. Por quê? Para desafogar lá, né? Então, tipo de uma parceria muito legal com o DRS e junto com o Hospital de Base e a Santa Casa de José Bonifácio, fez isso, e eu acredito que isso é muito válido para toda a população. Então, ficar bastante tranquilo que a gente está capacitado para isso, né? Se acaso for preciso. O SUS também parece-me que vai dar uma ajudada para a Santa Casa de José Bonifácio, mas a gente, tomara a Deus que isso não seja usado, não. Que as pessoas tenham um pouco mais de tranquilidade nessa parte sanitária, né? Eu acredito que isso tudo vai passar, se Deus quiser, e com isso tudo eu acho que vai ser um país, um estado e uma cidade um pouco mais que acata um pouco mais essas necessidades, e uma cidade com gente um pouco mais humana, e sanitariamente falando, muito melhor do que a gente tem hoje, porque hábitos de higiene pessoal, às vezes pouca gente que tem, né? Às vezes você não faz por falta de conhecimento, não é por causa do dia a dia. Por exemplo, evitar corrimão, né? Ficar esfregando a mão do começo do corrimão até no final do corrimão. Eu acredito que isso é um excesso de contaminação. O corrimão, eu acho que é uma porta de geladeira, porta de sanitário. Inclusive, ontem, conversando com o Rodrigo, eu disse que vou apresentar um projeto para todos os órgãos municipais e mesmo particulares que tenha sanitário público, para trocar torneira, entendeu? Aquelas torneiras automática, que você aperta ela para você lavar a mão, e você, depois que você está com a mão limpa, você não tem mais que voltar na torneira para tocar na torneira com a mão limpa, a torneira suja. Exatamente. Não é verdade? Muito importante, hein, vereador? Isso, então eu sempre tive essa preocupação, a gente sempre trabalhou no comércio, então vê umas situações que vêm de encontro com a necessidade, com a higiene e com a área sanitária. Então a gente tem que ter essa preocupação, juntamente com sabonete, juntamente com álcool gel depois, e toalha descartável. Isso, tem muita gente que abre um comércio e larga lá aquele sanitário, que todo mundo conhece aquele sanitário como banheiro de rodoviária. Você já escutou falar isso, né? Já ouvi esse termo. Esse termo, eu acho que esse termo é coisa do passado. A gente entrar num sanitário limpo, que ele valoriza o estabelecimento. Ele valoriza o estabelecimento. Eu, quando gerente aqui do supermercado, fazia sempre questão de o sanitário estar sempre impecável, com sabonete, com papel toalha, porque é fundamental. As pessoas entram no estabelecimento, tudo bonito, vai no sanitário, o sanitário daquela situação. E hoje a gente tem que pensar muito nisso, né?
O hospital também, a gente tem que estar sempre ajudando o hospital de uma forma ou de outra, para que o hospital seja uma transparência. O hospital nosso sempre foi referência em limpeza. Isso a gente tem que dar sempre a mão palmatória, porque o nosso hospital sempre foi muito limpo, graças a Deus, e isso é fundamental. O João Fernandes voltou com mais uma pergunta aqui, se gosta de participar mesmo, né? Ele mandou até um comunicado da prefeitura aqui. Agora ele pergunta sobre o IPTU, se vai existir essa possibilidade de dar um fôlego para a população nesse sentido, se existe isso ou não. Isso, a gente fez uma indicação, eu acredito que foi o Aldo, juntamente com a gente, para poder dar uma relaxada nesse IPTU. Inclusive o peão também falou sobre isso, para aqueles que já fizeram, porque teve um refis pouco tempo atrás, parcelando, que suspende essas parcelas sem juros e correção, para quando isso tudo acabar, continuar pagando isso lá na frente, da mesma forma que vinha fazendo isso aí. Eu acredito que já tem até bancos fazendo isso aí, empréstimo, você que vai começar a pagar mais para frente. Então, a gente está sempre ligado nesse assunto que envolve a população do José Bonifácio para poder trazer tranquilidade para isso, tá? Agora o IPTU, eu acredito que o ano passado ele veio em maio, né? Eu acredito que tem que segurar, porque até o imposto de renda a União segurou. Em relação à sessão de ontem, algo mais em relação à indicação que você gostaria de estar falando aqui ou não, vereador? Eu acho que o básico a gente já praticamente deu uma destrinchada aqui, mas a gente sempre tem coisas boas para falar, né? Inclusive, falando agora com o morador José Bonifácio, que ele perguntou sobre o atendimento do CEL, né? Eles estão atendendo somente emergências, né? Gente que está com algum problema de dor, alguma coisa assim, então, nesse caso, eles estão atendendo sim. E atende até no horário deles, que eu acho que é até 10 horas da noite, coisa assim, na verdade. Então, eu acredito que quem tem alguma necessidade dentária, que procure o CEL, que será bem atendido. E agora, Pois não, pode ficar à vontade, vereador. Ô Sérgio, eu gostaria de, tipo assim, falar alguma coisinha sobre o quê? Igual eu falei no começo do programa para você, né? O vereador, às vezes eles falam que o vereador não corre atrás disso, não faz isso, o vereador não faz nada, que o vereador está 4 anos de quarentena, né? Mas para você ver, a gente está sempre levando as indicações do povo de José Bonifácio para a prefeitura, sempre ligado no que o prefeito anda fazendo, se anda fazendo coisa certa, se anda fazendo coisa errada. O vereador, ele legisla, né? É legislação, é legislatura. E o prefeito, ele executa. Então, o que se acontece na Câmara, de uma forma ou de outra, o prefeito faz ou ele não faz. Então, quem tem o poder de executar as obras e fazer, é realmente a prefeitura. A gente fica um pouco de mãos atadas. Eu só gostaria que a população de José Bonifácio ficasse um pouco atento a isso. Agora, se tem vereador que não faz, eu não sei. Eu estou sempre correndo atrás dos interesses da população. Para você ver, se a gente não tivesse, esses tempos atrás, o prefeito pediu 10 milhões, né, que ia fazer assim, um empréstimo, que a gente está com uns problemas sérios já para trás, que faz umas prestações antigas de governos anteriores. Se a gente deixasse aqueles 10 milhões, hoje ia fazer falta. Porque hoje o prefeito ele tem a obrigação de zelar dos interesses, das necessidades dos munícipes. Principalmente das pessoas de baixa renda. Principalmente. Porque quem tem algum poder de uma forma ou de outra, pode até passar algum apuro, algum aperto, mas não vai passar a necessidade de deixar um filho e uma família com necessidade, principalmente alimentar. Então, esses dias atrás também fomos bastante criticados por um lado, mas eu acredito que a população enxergou esse outro lado. Queria-se gastar mais de 2 milhões nessa avenida que está pronta, que ela só, no meu ver, ela só precisa de manutenção, tá? Então a gente iria gastar mais de 2 milhões e 300 numa avenida que já está pronta, que só precisa de manutenção. Então quer dizer que a gente segurou isso daí, né?
Não estou falando que todos os vereadores fizeram isso, mas quem tem conhecimento, ou se não tem conhecimento, que procura saber os vereadores que tiveram do lado do povo, que segurou isso daí, porque mais uma dívida que a gente tinha a ter, e hoje a gente vai precisar desse dinheiro. Vai precisar desse dinheiro, e eu acho que o prefeito tem a obrigação de zelar do povo. É para isso que votaram nele, é para isso que confiaram o voto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso votar contra ou a favor. Se o projeto for bom, a gente apoia. Se esse projeto vai ser para beneficiar várias pessoas, se for só para meia dúzia, eu estou fora do projeto. Então, eu sempre, esse vereador aqui que está falando, sempre vai ser desse jeito. Não pode investigar meu passado na Câmara Municipal, que você jamais vai ver eu metido em confusão. Então, eu sempre estarei do lado do povo para preservar a nossa cidade, que é uma cidade que a gente ama, a gente gosta, e eu sou muito bairrista. Igual a gente está falando esse tempo atrás aí, produto que vem da China, tá? A gente tem produto no Brasil, produto em José Bonifácio. Se o senhor tem um produto que é fabricado aqui, a gente tem que dar valor nas coisas aqui, porque é aqui que dá o emprego para a gente, né? É aqui que faz a propaganda no rádio onde você trabalha. Com certeza. Então é isso que a gente tem que estar sempre ligado e defendendo a população. Porque muitas das vezes a gente escuta falar por aí, aqui nos Bonifácio, no Estado, na União, que quando existe uma pandemia igual essa, existe uma epidemia, existe uma emergência, fica liberado os governos comprar por conta, tá? Então, e nesse item que entra o vereador, tá? Para sempre estar investigando, para não deixar que isso aconteça, tá? O que depende da gente, a gente vai fazer sempre. Igual a história das ambulâncias. A história das ambulâncias era por 60 meses. A gente não podia vetar, não podia totalmente não ser contra. A gente fez o quê? Mudou a lei orgânica para deixar só por 12 meses, para não deixar o outro prefeito que entrar mais para frente, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente não sabe nem se vai ter eleição, né? Tudo está indicando que vai ter eleição municipal esse ano, tá? Mas que não herda, que o novo administrador público do José Bonifácio na prefeitura não herda coisas que não era do interesse dele, né? Então, esse é o papel do vereador, está sempre ligado nesses assuntos e defendendo a nossa cidade e defendendo o povo de José Bonifácio, principalmente as pessoas mais carentes. Para encerrar com você, vereador, eu tenho feito essa pergunta a todos os vereadores aqui que participam do programa, né? Eu também acredito que haverá sim as eleições municipais e você, durante o seu primeiro mandato, obteve uma votação muito expressiva, está realizando aí o seu trabalho, como você frisou. Claro que as coisas mudam, mas no momento hoje você é candidato à reeleição, você vai se colocar novamente à disposição para avaliação da população bonifaciana, vereador? Sim, eu sou pré-candidato, sim, sou sim. Mas é aquela história, a gente tem que estar sempre provando para a população, e a população também acompanha. Eu acho que a população, os eleitores, quem já votou em você, ou quem tem interesse, acompanha o candidato dele e vê o que é que ele fez, vê onde é que ele está metido em algumas histórias, algumas falcatruas, em tudo, né? Em tudo. E decida com tranquilidade, porque quando você tem o vereador, quando ele tem o prefeito do lado dele, eu já tive desse lado, que eu sempre apoiei o Dilma Rezende Carvalho, fiquei conhecendo ele dentro do meu mandato, que eu não a conhecia, mas é uma pessoa maravilhosa, muito honesta, por sinal. Então a gente consegue fazer alguma coisa a mais. Mas eu vejo que esse governo municipal, ele não dá abertura nem para candidato a vereador, nem para vereador que apoia o mandato dele, né? Ele não senta para conversar. É igual esse enfrentamento que teve, esse comitê que ele fez para poder fazer esse decreto. Ele não teria que chamar o comércio, teria que chamar vereadores, chamar a associação comercial, né? Vamos ver o que é que dá para fazer, onde a gente pode flexibilizar aqui, onde é que a gente pode melhorar. Agora, eu fazer um decreto e falar só, cumpre aí, porque senão você vai ser multado, tá? E multar
E multar comerciante numa época dessa é terrível. Eu sei que os fiscais cumprem ordem, né? Você aqui cumpre ordem. Eu já cumpri ordem há muito tempo. Então, os fiscais cumprem ordem. Agora, o prefeito tem que dar uma flexibilizada nisso, tem que dar uma relaxada. Inclusive, o Aldo vai colocar uma indicação para que as multas que foram feitas durante esse decreto, que seja relaxada, que haja uma conversa. Não vou falar para você que eu desconheço quem é que está certo ou quem é que está errado. Mas eu acho que ainda o diálogo é uma parte fundamental para que se um país, para que se um estado, um município, ou dentro da própria sua casa, a coisa ande, com diálogo. Agora, eu não vejo diálogo algum desse governo municipal, e eu acho difícil. 2 minutinhos para o meio-dia. Obrigado, vereador Osmar, pelo esclarecimento. Programa bastante produtivo hoje. Que você possa retornar aqui nas outras oportunidades, possamos abordar outros assuntos que hoje não foi possível devido ao espaço. Um abraço, fique com Deus. Eu que agradeço mais uma vez, Vanderlei, você, Francisco e a todos os vereadores da Câmara e a população de José Bonifácio, que pode ficar um pouco mais tranquila, que o que der para a gente vai fazer. Agora, o que não depende da gente, a gente fica muito sentido, fica muito chateado, igual a história da Ângela Maria, né? Isso foi um desabafo. Eu fiquei realmente emocionado, porque é triste. Deus abençoe a todos e um bom dia.